Olá, bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Vamos estudar a lição número 1. Hoje é domingo, 28 de setembro. Um novo Moisés. Tome a sua Bíblia, abra no livro de Deuteronômio, capítulo 18. Leia do verso 15 ao 22. Posteriormente, abra no livro de Josué, capítulo 1. Leia do verso 1 ao verso 9. Após a leitura, responda a seguinte pergunta: por que é relevante que o livro de Josué comece lembrando uma promessa relacionada ao que aconteceria após a morte de Moisés? Embora Moisés tivesse morrido e Josué fosse um novo líder nomeado por Deus, existem paralelos entre eles. Ambos receberam a missão divina de conduzir seu povo à terra que havia sido prometida aos seus antepassados. Como o Senhor disse a Josué: todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Josué capítulo 1, verso 3. Josué terminaria o trabalho que havia sido originalmente dado a Moisés. Ele era, de fato, um novo Moisés. Tome novamente a sua Bíblia, abra no livro de Êxodo, capítulo 33. Leia o verso 11. Depois leia Números 14, verso 6, 30, 38. Números 27, verso 18. Número 32, verso 12. Deuteronômio, capítulo 1, verso 38. Deuteronômio capítulo 31, verso 23 e Deuteronômio capítulo 34, verso 9. Após realizar as leituras, responda o que esses textos nos dizem sobre Josué. Nesse momento da história, a promessa de que Deus levantaria um profeta semelhante a Moisés, Deuteronômio 18, 15, ainda era uma possibilidade, não uma realidade consumada. As palavras de abertura do livro de Josué lembram o leitor dessa promessa e, ao mesmo tempo, criam uma expectativa de seu cumprimento. Embora tivesse morrido, Moisés ainda ocupa grande parte do primeiro capítulo. Seu nome é citado 10 vezes, enquanto o de Josué apenas 4. Moisés é chamado de servo do Senhor, enquanto Josué é referido como o auxiliar de Moisés. Josué capítulo 1, verso 1. Levaria uma vida inteira de obediência e serviço fiel para que Josué recebesse o título de servo do Senhor. Josué capítulo 24, verso 29. Mesmo que o primeiro capítulo de Josué apresente a transição entre os dois grandes líderes de Israel, o personagem mais importante é o próprio Senhor, cujas palavras abrem o livro e cuja direção é o seu tema principal. Não há dúvida sobre quem é o verdadeiro líder de Israel. Ao longo da história, Deus tem chamado homens e mulheres para liderar seu povo. Porque é essencial lembrar quem é o verdadeiro e invisível líder da igreja? Reflita e responda a pergunta. A resposta sugestiva para as duas perguntas de hoje são: pergunta número 1. Por que é relevante que o livro de Josué comece lembrando uma promessa relacionada ao que aconteceria após a morte de Moisés? Porque mostra que Deus já preparava a nova liderança e ele sempre cumpre o que promete. Para a pergunta número 2, o que esses textos nos dizem sobre Josué? Resposta: nos mostram que Josué foi escolhido por Deus e foi batizado no Santo Espírito e capacitado para continuar a missão de Moisés. Amanhã estudaremos: atravesse, tome de vida, sirva. Um forte abraço. Que a paz e a graça de Deus o Pai, de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, esteja com você.